Bem-vindos à Aula Prática, uma conversa a três que faz parte da série Mentes Brilhantes, uma iniciativa do Observador sobre investigação científica em Portugal. Nestas aulas práticas, juntamos especialistas com projetos diferentes, currículos diferentes e, por vezes, idades diferentes também. Uma conversa sobre o que estão a investigar, mas também sobre os desafios e oportunidades que enfrentam na profissão. Eu sou o Paulo Farinha e tenho comigo Carolina Passini, licenciada em Microbiologia e Imunologia, com um mestrado em Imunologia e Inflamação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde nasceu em 1996. Tem, portanto, 29 anos. Trabalha no Laboratório de Investigação em Hematologia e Imunologia da Transplantação do Instituto de Medicina Molecular João Lobo Antunes, onde está prestes a concluir o doutoramento, na instituição que, entretanto, se fundiu com o Instituto Gulbenkian de Ciência, dando origem ao GIM, o Gulbenkian Institute for Molecular Medicine. Carolina está a trabalhar num projeto que passa por tentar otimizar uma terapia alternativa para a doença do enxerto contra o hospedeiro em doentes transplantados. Já vamos falar um bocadinho sobre isso. Comigo está também Luísa Figueiredo, é a investigadora principal, também no GIM, lidera um laboratório de Biologia do Parasitismo há 15 anos, é membro da Organização Europeia de Medicina Molecular, com um doutoramento pela Universidade do Porto e pelo Instituto Pasteur, em França. Foi investigadora associada na Rockefeller University, em Nova Iorque, onde fez o pós-doutoramento. Recebeu, em 2020, um financiamento da Fundação La Caixa, tal como a Carolina Passini, para a investigação sobre a eu agora, lá está, engasguei-me sobre isto, sobre a tripanosomíase, Luísa depois dirá o nome corretamente, sem eu me engasgar, uma infecção causada pelo parasita transportado pela mosca de 7C. É, portanto, uma especialista em doença do sono. Bem-vindas. Luísa Obrigada. Figueiredo, começo por si. O financiamento da ciência em Portugal tira-lhe o sono? Ahm, não, há outras coisas que me tiram o sono, embora não muitas, porque eu durmo muito bem. O financiamento, portanto, eu estudo a doença do sono, que é causada por este parasita, que é o trypanosoma. Tem este nome difícil. E o financiamento em Portugal é competitivo, como o financiamento científico em todos os países, portanto aí é igual e estamos em igualdade de circunstâncias com os cientistas dos outros países. Talvez a diferença em Portugal é que bom, proporcionalmente se calhar há menos dinheiro, porque não somos um país muito rico, mas mais do que isso, a agência de financiamento nem sempre consegue abrir os projetos de forma regular e, portanto, a incerteza de quando é que vamos ter um novo concurso para voltar a pedir 250 mil euros ou 50 mil euros para fazer as experiências, tornam a nossa vida um bocadinho mais difícil, se calhar, do que se fôssemos um investigador em França Em ou comparação com no Reino investigadores Unido. noutros países. Uhum, 21 anos separam-vos, uhum. uma série deles de experiência também. Já se tinham cruzado nos corredores do GIM alguma vez? Sim, 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 com Já se tinham visto. certeza. A Luísa tem muitos jovens orientandos da idade da Carolina Passini. tenho. Então, o meu laboratório neste momento tem 4 alunos de doutoramento e 3 pós-docs e uma aluna de undergraduate, portanto, de licenciatura, portanto, mais nova ainda do que a Carolina. Sim, e é uma das coisas que eu gosto muito nesta profissão de cientista, é que temos o privilégio de trabalhar com malta jovem que nos estão sempre a ensinar coisas novas e também a colocar-nos desafios, porque é uma geração diferente. Uhum. Vamos falar também um bocadinho sobre isso, e já vamos falar sobre a sua investigação. Carolina Passini, bem-vinda. Nós tivemos a oportunidade de falar há uns anos, tal como eu também já conversei com a Luísa Figueiredo, nesta mesma série de entrevistas associadas ao projeto Mentes Brilhantes. Nós falámos há uns anos sobre o trabalho da doença do enxerto contra o hospedeiro. Como é que está essa investigação atualmente? Numa fase a aproximar-se do fim? Sim, já estamos na fase de conclusão do projeto. Conseguimos ter resultados bem interessantes. Foi possível otimizar a cultura dessas células, como era o meu objetivo no início, e a gente conversou isso. E, além disso, eu usei um pouco mais de tempo
achei soluções ali para prolongar um pouco o meu doutoramento e conseguir também aprofundar-me nessas células e em como que elas funcionam, quais são os mecanismos que elas usam para suprimir. E então, a gente acha que é interessante numa terapia não só que ela ela funcionar, mas também por quais mecanismos isso se dá. E eu usei, então, um pouco mais de tempo para poder fazer mais essas experiências, que são bastante complexas, e acho que tivemos resultados bastante interessantes, sim. O seu trabalho sobre a doença do enxerto contra o hospedeiro poderá, se tudo correr bem, dentro de uns anos, mudar consideravelmente a vida e bem, todos os trabalhos que estão a ser feitos em centenas de laboratórios pelo mundo inteiro sobre esse tema, mudar a vida e a resistência de doentes que tenham sido transplantados. Já vamos falar um pouco sobre isso. Mas há uma coisa que gostava de lhe colocar. Uma questão que gostava de lhe colocar. A Carolina estudou no Brasil e veio trabalhar para Portugal. Nunca tinha estado em Portugal, mas sabia que era para cá que queria vir. Uhum. Porquê? Sim, eu tive a oportunidade de conversar com investigadores do então IMM num congresso no Brasil. Eu acho que é sempre um ambiente de muita troca e realmente de fazer essas conexões. Tive também professores lá que me indicaram, esses professores que me indicaram o instituto, e aí foi assim que eu decidi que eu queria vir para cá. Mas, a primeiro momento, a minha ideia era só ter um doutoramento fora do Brasil mesmo, para ganhar essa experiência internacional e ter esses novos desafios com financiamento e novos equipamentos e outra infraestrutura. Ganhar uma experiência internacional é particularmente importante quando falamos de investigação científica. Luísa Figueiredo, tem muitos estudantes estrangeiros nas equipas que coordena? Sim. Atualmente, portanto, a minha equipa é metade português, metade estrangeiro. Portanto, tenho um nigeriano, Cabo Verde, Índia, 2 alemães e um polaco. Portanto, é bastante internacional. Portugal está na moda. E os outros são portugueses, portanto, metade portugueses, metade estrangeiros. As coisas mudaram muito também nesse campo nos últimos 20 ou 30 anos, não é verdade? Com mais estudantes de doutoramento que vêm concluir os seus estudos em Portugal. Sim, neste caso, as pessoas que estão no meu laboratório, os estrangeiros, alguns são alunos de doutoramento, mas outros são pós-doc. Ou seja, eu acho que de uma maneira geral, Portugal, ou pelo menos alguns institutos em Portugal, por estarem a fazer um bom trabalho e serem reconhecidos internacionalmente, conseguem de facto atrair pessoas de outros países que se calhar antigamente não punham Portugal no mapa. Como é que, há pouco falava-me do interesse e também da aprendizagem que um líder de grupo, como é o caso da Luísa, tem com o convívio com estes jovens. Como é que vê esta nova geração de cientistas atualmente? Bom, como eu disse, por um lado, há coisas que são fantásticas. Por exemplo, é preciso fazer um vídeo de Natal para uma competição que costumamos ter no Instituto. Os jovens hoje em dia estão muito à vontade pegam no telemóvel, fazem de uma maneira, editam de outra, portanto não é preciso ter um estúdio de podcast, eles conseguem fazer vídeos muito divertidos e, na minha opinião, parece quase feito por profissional. E, portanto, há coisas assim que depois também se traduzem numa certa à vontade em resolver problemas também no laboratório. E esse à vontade, sim. É um à vontade que é positivo para a ciência e para a investigação científica, ou é um à vontade que às vezes... De uma maneira geral é positivo, porque o que eu estava a pensar é positivo porque permite que o estudante não sinta muitas barreiras e vá facilmente, ou se calhar mais facilmente, sem ser preciso eu empurrar, falar com uma pessoa de um outro laboratório. São mais desenrascados? Talvez. O que eu acho que é mais difícil em relação, se calhar, a alunos que eu tinha há 15 anos atrás, que eu acho que os alunos agora têm mais dificuldade, é lidar com a frustração.
ok? Portanto, nós em ciência, quando vamos fazer uma experiência, a Carolina pode confirmar, raramente funciona à primeira, ou à segunda, ou à terceira, ou à quarta, ou à quinta. E, portanto, é preciso repetir muitas vezes. Nós não repetimos sempre da mesma maneira. Claro, a segunda tem uma ligeira diferença da primeira, a terceira é um bocadinho, e, portanto, é um processo iterativo, mas esta iteração pode ter muitos ciclos. E esses ciclos, hoje em dia, quando passa, se calhar, de um número de 3 ou 4 ou 5, o estudante ou o pós-doc vai achar que, pronto, já chega, já tentamos tudo. E, na verdade, é preciso ir até à 20ª iteração, não é? É preciso portanto, lembrar que ainda não fizeram tudo. Portanto, eu acho que agora a minha função, é agora uma função que eu tenho que um papel que eu tenho que ter, que antes não tinha que ter, que é estar junto do estudante e do pós-doc, e dizer, não vamos desistir agora. Agora é que está a tornar-se interessante, porque com estas 5 vezes que já fizemos, já aprendemos isto, e agora ainda temos de testar estas outras coisas. A quantidade de portas que se fecharam e as janelas que se podem abrir. Exato, agora. E mostrar que o processo é assim. Portanto, que não é aquele estudante ou aquele pós-doc que está a falhar ou que está em burnout, não é isso. É apenas o processo de fazer ciência que tem muitas frustrações, mas ele ou ela não estão sozinhos, nós somos uma equipa, trabalhamos em conjunto e, portanto, eu sinto que agora, como orientadora, o meu papel é muitas vezes estar a explicar isto e antes não era necessário. Sente que esta geração de cientistas, estudantes de doutoramento e pós-doc tem uma resistência à frustração menor? Eu acho... Sim, mas eu não diria que são só os cientistas. Eu acho que deve ser uma questão geracional. E eu tenho 2 filhos de 12 e 16 anos e, sobretudo, de 16, eu vejo exatamente o mesmo padrão. E pelo que eu vejo em casa, de certa maneira, não é culpa da geração. Ou seja, é o ambiente onde eles crescem. As ferramentas têm à ferramentas que têm, portanto, as redes sociais, o Google, portanto, hoje em dia, comparado à inteligência artificial, é muito fácil. Nós temos uma resposta em 10 segundos, não é? Basta ligar o telemóvel e temos uma resposta, não é? E um estudante há 20 anos já tinha o Google, mas, pronto, o Google era um bocadinho deficiente, não é? E nem sempre chegávamos às respostas tão rápido. E, portanto, como eu compreendo, se eu também tivesse nascido agora e estivesse habituada a respostas no momento, em 10 segundos. De repente entro numa profissão onde se calhar vou passar 4 meses a fazer a mesma experiência com as tais variantes, etc., eu não vou estar preparada para isto. E, portanto, nós como orientadores temos que também nos adaptar um bocadinho. Carolina Passini, sente isso? Sente há aqui este age gap e com as ferramentas todas e com o ambiente em que cresce e com a idade que tem, sente que isto pode resultar numa abordagem aos problemas diferente? Eu acho que sim. Não sei comparar com as gerações passadas, mas eu sei que na nossa geração talvez exista uma pressão, o que eu sinto, pelo menos, uma certa ansiedade das coisas darem certo, são muitas cobranças e faz parte, as avaliações e tudo. E isso faz, eu acho que talvez a gente leve um pouco mais para o lado pessoal, de que isso define quem a gente é também. E na ciência é muito característico isso, como a Luísa descreveu, que às vezes as experiências não correm bem. O que é um cenário ainda pior, eu acho, é quando ela corre bem a primeira ou a segunda, e aí a gente repete para manter uma consistência, para ter uma robustez estatística, e em algum momento aquilo não dá mais certo. E aí essa frustração é grande do gênero, o que deu errado agora? É quase um trabalho realmente investigativo, de detetive, de tentar perceber onde está o erro, se foi uma falha técnica nossa, se foi uma questão de um equipamento ou um reagente, um material que não estava numa boa qualidade. Então começa a ser toda uma construção para perceber o que aconteceu, e isso deixa a gente mais preocupado. Não é isso, no fundo, que é a ciência e o processo científico não passa exatamente por isso? Porque é que acha que, se calhar, há 20 anos ou há 30 anos, os cientistas lidariam com isso de forma diferente?
Eu acho que o que acontece, eu acho que também era complicado para eles, mas no sentido que as coisas ficam cada vez mais caras e existem uma urgência de prazos maior para entregar as coisas e a competição é maior para a publicação dos artigos. Eu acho que não é culpa daquela geração ou dessa, mas o sistema, como evoluiu, faz uma pressão maior que os resultados sejam positivos e que sejam adquiridos rápidos e que a gente publique logo. E é isso que aumenta a frustração, eu diria. Este papel que a Luísa Figueiredo descrevia do investigador com experiência, o líder do grupo, para reforçar, para dizer não és tu, não é o teu trabalho que está mal, faz parte do nosso trabalho, temos que continuar a insistir até chegar às 20, 30 vezes que experimentamos. É particularmente importante no vosso percurso e na forma como constroem as experiências e a investigação? Com certeza, eu acho que a relação profissional entre o orientado e o orientador é fundamental nesse processo, é muito importante tanto em questões de saúde mental das duas partes, eu diria, e também para o bom desenvolvimento da ciência. Então, eu acho que você ter um orientador que mostra que confia em você, que percebe que você está a tentar fazer o melhor trabalho e que ele está ali para te apoiar e dar direções, porque ele tem mais experiência, ele já passou por aquilo antes. Então, às vezes você comete um erro e acha que é o fim do mundo e ele pode dizer, não, tem uma solução para isso, você não está perdido, já passei por isso, a gente pode pegar esse outro caminho. Então, eu acho que uma boa comunicação aberta com o orientador é essencial, sim. Luísa, esta sensibilidade para questões de saúde mental, para estar atento a um possível burnout, bem, enfim, e outros desafios de saúde mental, depressão, ansiedade, por aí fora. A pandemia veio permitir que falássemos disso com muito mais abertura, sendo que os jovens investigadores falam disso hoje com mais naturalidade do que acontecia, por exemplo, quando a Luísa era uma jovem investigadora de doutoramento ou pós-doc. Sim, completamente. No meu tempo, quando eu estava a fazer o doutoramento, se calhar a pessoa tinha que estar mesmo num estado muito avançado, se calhar já de uma depressão, para finalmente se deixar de ter vergonha de falar disso e procurar ajuda, não é? Agora fala-se mais facilmente, as pessoas falam com os seus colegas, as instituições tentam também falar sobre isso, organizam-se workshops, às vezes alguém dentro dos recursos humanos com quem se pode ir falar mais especificamente sobre este assunto. Portanto, sim, acho que a vergonha, o nível de vergonha que existia antes agora é... E da parte dos investigadores mais velhos, dos líderes de grupo, há uma abertura e uma naturalidade para olhar para isso, ou encontra por vezes alguma resistência por parte dos seus pares e aquela conversa, abrir aspas, estes jovens agora, qualquer coisa é logo um desafio de saúde mental, fecha aspas? Eu acho que nós temos esses dois lados essas duas vozes na nossa cabeça, não é? Por um lado, é depararmos com as diferenças e às vezes é mais fácil dizer exato, esta geração não consegue lidar com uma frustração, mas depois também há esse outro lado, não, a gente sabe que as coisas são diferentes e que nós não queremos ser, a expressão que eu normalmente utilizo à hora do almoço é que nós não queremos ser os velhos do Restelo, onde estamos só ali a dizer mal e sem apresentar soluções. Por isso é que eu acho que nós temos que ver porque é que as coisas são assim, porque é que é diferente e de certa maneira o que é que nós como indivíduos ou nós como instituição podemos fazer para estar mais abertos e às vezes identificar de facto sinais de burnout e compreender quando é que será verdadeiramente burnout ou quando é que será apenas a tal frustração de não saber que o processo vai demorar mais tempo. E às vezes o estudante se calhar vai chamar burnout a uma coisa que não é ainda burnout. Mas pronto, eu acho que é como a Carolina estava a falar há pouco, acho que aqui a comunicação é fundamental, porque aí o orientador vai percebendo entre ensinar, olha, isto ainda não chegamos lá e a luz está ao longe, mas está lá no fundo do túnel e vamos vendo como é que o aluno reage a isto e portanto eu acho que no geral nós mais velhos também estamos a aprender com
com as situações novas com que nos deparamos, e há uma abertura para... Gostava que tivesse havido essa sensibilidade e essa abertura para falar dos temas quando era uma estudante de doutoramento e de pós-doc. Eu acho, na minha situação em particular, não foi preciso. Mas eu conheço colegas que tinham orientadores extremamente difíceis e onde essas pessoas sofreram bastante com o doutoramento. E, portanto, olhando assim de uma maneira geral, acho que o ambiente teria sido melhor para todos se tivesse sido mais fácil. Eu tive a sorte de escolher sempre orientadores que estavam bastante abertos. Eles não estavam tão presentes, nem de longe nem de perto, como eu tento estar hoje em dia, mas estavam o suficiente para dar essa palmadinha nas costas quando as coisas não estavam a funcionar. Que é tão importante. Exato. Muito mudou na ciência em Portugal, esse ponto em particular é um deles. Temos hoje mais investigadores, temos hoje mais institutos de investigação, temos hoje mais portas de financiamento também. Temos, por exemplo, a La Caixa, há uns anos atrás, veio ajudar aqui bastante. Sim, a investigação científica em Portugal. Mas não só para além dos euros que chegam ao nosso laboratório e às bolsas que pagam aqui, como a Carolina, a La Caixa tem uma forma de funcionar muito eficiente, com as pessoas estão presentes, portanto, os administradores responsáveis por verificarem se eu estou a gastar o dinheiro bem, se estou a fazer as coisas como deve ser, são pessoas que eu conheço, que estão à distância de um mail, que respondem aos meus e-mails e, portanto, é muito fácil nós trabalharmos com a La Caixa. E isto dá-nos, a mim e a todas as pessoas que têm financiamento da La Caixa, uma certa referência do que nós gostaríamos que existisse na agência de financiamento principal em Portugal, que é a FCT. Brevemente aí ao quadrado, não é? Ou se já é aí ao quadrado. Entretanto, numa fase de transição. Exato, é isso. Carolina, sente que a sua decisão para ser investigadora e para fazer ciência torna-se mais fácil com o acesso justamente a fontes de financiamento e a possibilidade de fazer, nomeadamente, o seu doutoramento. Sente que falávamos há pouco de um age gap e de uma diferença na abordagem aos desafios. A Carolina e os seus colegas da sua idade sentem que têm hoje mais portas a que bater para procurar financiamento para a vossa formação? Acho que sim. Acho que a Europa, de forma geral, ela também está mais inclinada a trazer mais opções de financiamento, a ter mais investimento na investigação. E em Portugal também, eu já estou aqui há algum tempo, eu consigo sentir uma melhora, tanto também em organização, não é? Como estava a Luísa a dizer, em questão de burocracia. Isso tudo é, às vezes, bastante lento e complicado, justamente contraditório quando eu disse que a investigação demanda alguma agilidade. E a gente está sempre atualizado com os artigos que saem e com os nossos projetos, tudo se transforma de uma forma bastante rápida. Então, você ter uma agilidade nessa resposta das questões de financiamento, na resposta se você foi selecionado ou não e quando você consegue começar o projeto, é fundamental. Então, eu acho que existe um trabalho em direção a isso, acho que ainda tem muito trabalho a se fazer, mas justamente quando referências como a La Caixa, como a Luísa falou, aparecem, você tem um norte, você tem uma ideia do que deveria ser o padrão. O processo ideal. A Carolina, o primeiro artigo que nós publicámos sobre o seu trabalho foi publicado em 2020 e dizia, a Carolina estava no arranque do seu projeto de doutoramento. A Carolina dizia que queria ser cientista e agora cito, para mudar o mundo. Continua com a motivação continua igual? Sim, acho que são palavras fortes. Mas eu acho que a nossa intenção tem que ser sempre a maior, né? A melhor possível. Então, qualquer pessoa que, por exemplo, faz ciência, eu acho que ela está ajudando a mudar o mundo. Mesmo que isso não
de forma palpável vire rapidamente uma terapia aplicável. A ciência, como eu também já disse antes, é uma construção, são vários blocos que são montados para chegar a um nível de conhecimento. E todos são importantes. Então, eu acredito que minha pesquisa já aos poucos consegue mudar o mundo dentro da nossa condição, da nossa esfera. E eu acho que essa é a motivação de vários outros investigadores também, fazer isso porque é importante. Falando concretamente da doença do enxerto contra o hospedeiro, como é que imagina daqui a 10 anos? Se tudo correr bem, daqui a 10 anos, e este é o nome de um formato que nós temos também no Observador, associado ao projeto Mentes Brilhantes, em que colocamos essa questão a alguns investigadores. Se tudo correr bem, daqui a 10 anos, como é que espera que esteja o seu projeto e onde é que espera poder estar com essa investigação em particular? Eu espero que já tenham sido feitos alguns ensaios clínicos, isso já esteja mais perto de uma plataforma para testar essa terapia que um dia possa ser usada realmente em pacientes que precisem, porque a terapia atual ela é um pouco complicada em termos de efeitos colaterais e nem todos os pacientes respondem bem, então novas alternativas são realmente necessárias. E tem outros grupos que estudam outras vertentes, tentam buscar isso por outro lado, eu acho super válido, não existe só uma resposta certa, eu acho que todos temos que tentar e ver no fundo o que funciona melhor para cada paciente também, as coisas são bem heterogêneas. E muitas vezes é o trabalho que está a ser desenvolvido num laboratório neste momento, ou entrevistas que estão a ser feitas a investigadores neste momento em Auckland, ou em Berlim, ou em Washington, ou seja onde for, que depois, juntando-se à sua, poderão dar esses frutos. Sim, exatamente. É uma conversa entre todos os laboratórios, é sempre uma comunicação mesmo, que tem que existir através dos artigos e dos congressos para que a gente aprenda juntos, sempre cada vez mais. E, bom, o que eu posso dizer da minha parte, no meu projeto, é que eu tenho o plano de fazer um pós-doutorado onde eu vou levar já um pouco dessa aplicação que a gente conseguiu otimizar em laboratório para uma plataforma industrial. Então, é fazer essa translação de sair de uma... Como é que diz? Do laboratório... Eu falo small grade, mas é de uma... sair de um... Não esqueci mesmo a palavra. Como é que se diz em inglês? Tipo, de small grade, tipo, um ambiente menor, só que aumentar a escala. Aumentar a escala. Isso. É mesmo sair de uma escala pequena para uma escala maior, onde a gente pode já começar a pensar em esterilidade e toda a regulamentação que é necessária para que essa terapia um dia possa ser sequer testada em humanos. Então, isso a gente chama de boas práticas de fabrico. E a gente precisa testar tudo isso antes, então ainda tem um caminho para percorrer. Esse pós-doutoramento e o seu doutoramento, nós estamos a gravar esta nossa conversa no início de janeiro. Essa defesa de tese deverá ser feita algures em fevereiro. Portanto, e depois admitindo que tudo corre bem, estamos a torcer para que sim, certo? Esse pós-doutoramento será feito em Portugal? Sim, esse pós-doutoramento foi idealizado já há alguns anos por mim, pelos meus orientadores, esse projeto, né, essa continuação, e nós já temos o financiamento e ele está previsto para começar no fim de fevereiro. Então é por isso que, se tudo correr bem, eu já vou ter tido a defesa e o grau de doutora para poder assumir essa posição. Então, voltamos a falar novamente daqui a uns tempos sobre isso. Luísa, e daqui a 10 anos, em que passo espera estar na sua linha de investigação na área da doença do sono e do parasita que a provoca? Então, neste projeto que nós tivemos da La Caixa, que na verdade é uma parceria com o laboratório do Cláudio Franco, na Universidade Católica, nós juntamos os dois porque eu sou especialista no tripanossoma e o Cláudio é especialista nos vasos sanguíneos. Porque a nossa pergunta é como é que o tripanossoma, que é um micróbio grande, extracelular, portanto não vive, encontra-se no sangue, como é que ele sai do sangue, atravessa os vasos e entra nos tecidos? E esta é a nossa grande pergunta. Nós achamos que o parasita, este micróbio, vai utilizar
moléculas específicas do próprio parasita, moléculas específicas das células que formam os vasos, e portanto nós propomos-nos identificar essas moléculas. E o que eu gostava em 10 anos era perceber se essas moléculas e esse mecanismo de passagem do sangue para os tecidos, onde vai causar patologia, é comum, ou melhor, é único deste micróbio que nós estudamos, que é o Trypanosoma, ou se na verdade outros agentes patogénicos, ou vírus, leishmania, malária, outros parasitas, outros micróbios que causam doenças infecciosas também utilizarão vias de atravessamento parecidas. Pronto. Isso seria muito interessante porque permitia-nos não só entender a doença da tripanosomia humana africana, que felizmente é uma doença que está praticamente eliminada e, portanto, não vai trazer melhoria de vida a muitas pessoas, embora seja um enorme problema veterinário, mas ao percebermos... Com grandes consequências ao nível da economia dos países. Exatamente, porque se a agricultura não se pode desenvolver, as pessoas mantêm-se muito pobres, não é? Eu fui recentemente à Uganda e vi famílias que dependem de vacas que ficam doentes e é bastante... Nenhum dos meninos tinha sapatos. Pronto, portanto, é mesmo... Está tudo ligado. Pronto, está tudo ligado, exatamente. Portanto, o problema veterinário é grande, mas pronto, pensando aqui neste projeto em específico, eu acho que se nós conseguíssemos ir para lá do Trypanosoma e perceber se porque é que os parasitas e os micróbios vão para determinados tecidos e não outros, e qual é a forma que eles utilizam para lá chegar, vai nos permitir, a nós, quer dizer, à comunidade científica, perceber porque é que a patologia é no pulmão, porque é que é no tecido adiposo, porque é que é nos ossos, e isso depois ser utilizado por outros laboratórios que já não serão o meu, porque o meu faz investigação fundamental, mas para desenvolver formas de e é assim mesmo que a ciência funciona, e a partir da ciência fundamental depois outros passos e outras portas se abrem, e aliás o exemplo de que falava, com a sua ligação ao laboratório do Cláudio Franco, do Católica Biomedical Research Center, pronto, que também já foi nosso convidado. Exato, aqui. Já. Também já se passou por cá, também financiado pela Fundação La Caixa. É um bom exemplo dessa ligação. Luísa Figueiredo, seja na evolução do seu trabalho junto perante o Trypanosoma, e agora consegui dizer sem me engasgar, Carolina Passini, seja na continuação da sua investigação sobre a doença do enxerto contra o hospedeiro. Espero voltar a conversar convosco em breve para saber como é que estão esses projetos. Obrigado pela vossa disponibilidade. Este foi o Aula Prática, um formato do projeto Mentes Brilhantes do Observador sobre investigação científica em Portugal. Até à próxima.